também a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo. Nós vamos conversar hoje sobre os impactos da pandemia no agronegócio. Esta live, como as anteriores, fazem parte das comemorações do cinquentenário da Universidade Estadual de Maringá e conta com o apoio oficial da Caixa Econômica Federal e também do governo federal. Vamos então, a partir de agora, receber as nossas convidadas. Ela é docente nos programas de pós-graduação em Administração e Economia aqui da Universidade Estadual de Maringá. Professora Sandra Mara Schiavi graduou-se em Economia pela Unesp e obteve o título de doutora em Engenharia de Produção pela UFSCar. Tem experiência nas áreas de economia e também de administração, com ênfase em coordenação de cadeias produtivas e agronegócio. Atualmente, a professora Sandra é assessora do ACI, que é o Escritório de Cooperação Internacional aqui da universidade. Professora Sandra, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda. Boa tarde, Sandra. Olá, Marcelo, boa tarde nosso reitor, professor Júlio, boa tarde, Maria Iraclésia, boa tarde a todos que estão aqui nessa live nos assistindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada pela oportunidade de poder falar, para mim, de um tema tão relevante, que são os impactos da Covid-19 no agronegócio. Eu agradeço, Marcelo, o convite. Muito obrigado. Maria Iraclésia de Araújo graduou-se em zootecnia aqui mesmo, na Universidade Estadual de Maringá. Tudo começou aqui. E depois em gestão no agronegócio pela Unicesumar. E cursou pós-graduação Lato Sensu em Gestão, Produção e Sanidade Animal pela Universidade Estadual de Londrina. A Maria Iraclésia foi a primeira mulher a presidir a Sociedade Rural de Maringá, cargo que voltou a assumir em várias outras gestões, incluindo a gestão atual. No ano passado, a Maria Iraclésia também assumiu a presidência do Maringá Convention e Visitors Bureau. Maria Iraclésia responde pela coordenação da realização da nossa Expoingá, uma das maiores e mais importantes feiras agropecuárias do nosso país. E atualmente é palestrante em feiras, congressos, faculdades e eventos em todo o Brasil, levando a sua experiência como gestora rural. Maria Iraclésia, satisfação em recebê-la, seja bem-vinda e desde já muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Iraclésia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Júlio, meu mestre, nosso reitor, que faz um trabalho excepcional. Muito importante estar aqui nesse momento em que a UEM comemora 50 anos. Faço parte dessa história. E também, Sandra, é um prazer enorme estar com você, dividindo essa live. E você que é uma pessoa de conhecimento assim, excepcional naquilo que você faz. Então, eu agradeço a todos pelo convite e quero compartilhar com vocês aí de uma boa conversa, informal, mas com bastante informação. Muito obrigada. Muito bem. E para fazer a mediação comigo, as nossas conversas de todas as quintas-feiras, está aqui o professor Júlio César Damasceno. Eu imagino, professor, que o senhor está particularmente confortável na nossa live de hoje. Afinal de contas, o senhor é zootecnista, doutor em agronomia e pós-doutor na área de sistemas de produção de leite, com vários trabalhos publicados na área em que o senhor atua. Ou seja, hoje, apesar dessa chuva, é a sua praia, né, professor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Chicão, Gisele, Elias, enfim, toda a equipe, né, que nos proporciona esse momento tão rico, todas as quintas, às 17 horas, virou uma tradição, né, essa live na Universidade Estadual de Maringá, e eu tenho tido o prazer, viu, Marcelo, de desfrutar e compartilhar com você e com todo esse pessoal que, da comunidade interna, da comunidade externa, que nos acompanha, engajados nesse momento difícil, né, que nós estamos atravessando. A gente sempre ressalta difícil e incerto, né, por mais que se produza pesquisas, se conheça cada vez mais da pandemia, do coronavírus, da Covid-19, mas ainda há um espaço de muita incerteza. E hoje, né, de fato, Marcelo, eu sou toda a minha formação, a minha atuação é dentro da área das ciências agrárias, né, particularmente com essas duas pessoas profissionais de referência, que têm a minha admiração, né, eu compartilho com elas também trabalho com essas duas pessoas, e eu posso testemunhar a vocês que estão nos acompanhando que nós temos hoje aqui uma grande oportunidade para compreender
um pouco mais, né, sobre os efeitos da Covid-19, da pandemia, e um tema tão relevante que é a agro, né, o setor agro como um todo. Mas eu queria, nesse momento, né, dar as boas-vindas à Sandra, nossa anfitriã também, né, convidada, mas anfitriã, porque nós estamos recebendo aqui, né, a Maria Clésia, zootecnista, formado por essa casa, presidente da Sociedade Rural de Maringá, e para mim, para a professora Sandra e para toda a nossa equipe, é uma honra recebê-la aqui, viu, Maria Clésia. E Sandra é uma pessoa extremamente atuante, ativa, com uma formação acadêmica brilhante, mas são duas mulheres, né, que são muito atuantes na prática, no dia a dia, no setor do agro, e tem muito, muito a nos informar e nos contar. Então, eu acho que essa tarde, como as outras já foram, mas essa aqui certamente será muito produtiva e nos trará muita, muita informação, esclarecimentos e muitas dúvidas também. Muito bom. A partir de agora, então, apresentados os nossos convidados, os nossos canais oficiais estarão à sua disposição para que você que nos acompanha pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, faça suas perguntas, os seus questionamentos, tire as suas dúvidas com os nossos convidados. Para utilizar redes sociais ou também está à disposição o nosso WhatsApp. O número oficial é o 3011 4206. Está aparecendo aí na sua telinha, 3011 4206. Segundo dados da Embrapa, o agronegócio contribui com quase 25% do PIB brasileiro. Só os grãos produzidos no país alimentam cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. A pandemia não poupou o setor, registrando impactos diferentes nos países por onde passou. No caso do Brasil, as consequências diretas foram menos sentidas. Isso porque o coronavírus se manifestou no país no auge do escoamento da safra recorde de grãos. Além disso, como o setor foi classificado como excepcionalidade desde os primeiros decretos dos governos federal e estaduais, o campo não parou. E o câmbio favorável ajudou a potencializar os ganhos do setor, com resultados positivos no PIB, nos primeiros meses deste ano, inclusive batendo recorde de exportações. Os dados apontam que entre os meses de janeiro e abril deste ano, a participação no agronegócio nas exportações totais brasileiras subiu de 18,7% para 22,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo registrando resultados positivos em meio a toda essa crise, a realidade não é a mesma para todos os produtores. Os pequenos, que dependem dos comércios locais, sentiram o impacto inicial com o fechamento de restaurantes, feiras livres e todo o setor de eventos. A partir de agora, com o auxílio das nossas convidadas, nós vamos entender um pouco mais como os efeitos da pandemia chegou ao campo. E eu gostaria de começar a nossa conversa com a professora Sandra. Sandra, por favor, a senhora está na coordenação de um grupo de estudos aqui da Universidade Estadual de Maringá que avalia os impactos da Covid-19 no agronegócio e também cadeias produtivas. Aí a pergunta: considerando estes estudos, é possível traçar um panorama de como a pandemia impactou o agronegócio mundial e principalmente o brasileiro, Sandra? Bom, vamos lá, Marcelo. Falar desse tema, como o professor Júlio havia comentado há pouco, talvez renda aqui para a gente umas 5 ou 6 lives, né? Porque são muitas questões a serem discutidas. Você comentou sobre o projeto que nós iniciamos. No final de março, a gente iniciou um projeto, inclusive com apoio da assessoria de comunicação da universidade. Eu queria já deixar o meu agradecimento, em particular ao André, né, que nos apoiou na divulgação, aí, na preparação desse site para fazer essa divulgação, e foi exatamente na linha de tentar entender como que, cientificamente, esses impactos estavam sendo discutidos, não só no Brasil, como no mundo. Então, da mesma maneira, né, que houve uma corrida no setor de saúde, né, para entender quais são as evidências científicas, né, dos impactos da Covid, né, de tudo que vinha sendo pesquisado de maneira tão emergencial em torno da saúde sobre a Covid, nós também sentimos isso particularmente no agronegócio, né, uma necessidade da gente entender melhor
como que como que a comunidade científica, de uma maneira geral, e as outras publicações, porque também envolvem publicações que são de organismos internacionais, como a Organização Mundial do Trabalho, como a FAO, né? Como que essas entidades no mundo, mas também pesquisadores no Brasil, estavam, né, tratando dessas questões relativas aos impactos no agro. E o primeiro levantamento que nós fizemos, com cerca aí de quase 100 publicações, logo de início, mostrou que a gente tinha discussões de impactos em várias temáticas. Isso nos levou a separar esse site, ou preparar esse site, os informes que a gente vinha trazendo, ou viria trazer, né, a partir disso, em 6 temas diferentes. Então, para você entender, Marcelo, e o público de uma maneira geral, a complexidade disso, né? Então, a gente passa por temas que são temas muito mais relacionados a questões econômicas, que inclusive já foram em parte comentadas aqui, né? Os impactos econômicos, questões associadas a políticas públicas, numa perspectiva muito mais macroeconômica, para temas bem pontuais, né? Que envolvem por exemplo, trabalho e saúde do trabalhador, né, que é uma questão que se relaciona à saúde, mas é também uma preocupação do agronegócio. Então, as discussões, elas têm sido, assim, bastante, como é a característica mesmo dos estudos no agro, muito transversais e interdisciplinares. E eu acho que é importante aqui a gente apontar algumas coisas, inclusive com a sua fala inicial, Marcelo, de que, às vezes, né, parece que está tudo às mil maravilhas. E a notícia, né, e a TV noticia que, olha, as exportações no agro aumentaram, né, o câmbio favorece, mas há uma série de pontos que também precisa ponderar. Né? Quando eu falo de agronegócio e cadeias produtivas, primeiro, eu não estou falando só daquele agronegócio do produtor grandão, e criou-se essa imagem, né, e esse estigma no Brasil, como se o agronegócio fosse uma oposição à agricultura familiar. Na verdade, não é. O pequeno produtor, ele também faz parte do agronegócio. À medida em que ele produz, na concepção do termo, ele produz para comercialização. Então, é um negócio. É uma atividade produtiva que não é uma atividade de subsistência. E na concepção do termo agronegócio, que vem lá do agribusiness, é um negócio. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala, pelo menos na nossa tratativa, aqui no nosso projeto e nos estudos que a gente faz, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de toda essa diversidade de produtores e de impactos que vão passar por consumo, né, que também já foi discutido, porque há uma discussão sobre consumo alimentar e esses diferentes canais de comercialização, o recuo do food service, que a gente chama, que é aquela alimentação fora de domicílio, impactos com relação a trabalho, especialmente quando eu falo em épocas de colheita, em que eu preciso de uma intensificação de participação de mão de obra para fazer aquele trabalho. E quando você imagina, por exemplo, a colheita no café, quando eu envolvo mão de obra, né, e eles falam das turmas, e aí você traz todo mundo junto para fazer a colheita numa determinada propriedade rural, como numa situação de pandemia. Né? Quanto isso não impacta e como isso vai acabar, de fato, impactando a organização do trabalho e o próprio funcionamento da atividade produtiva ali. E aí isso vai estourar na cadeia como um todo. Né? Isso é uma cadeia, uma sequência de agentes, né, e de atores. E isso acaba impactando na cadeia como um todo. E, por fim, para eu deixar um ponto a mais aqui, que é importante, né, que talvez a gente vá dar a discussão aí, a questão de que, né, por um lado, o câmbio favorece as exportações, mas, por outro lado, o câmbio encarece os insumos agrícolas. Né? Então, o produtor ele vive numa situação que a gente chama de tesoura de preços. Ele é tomador de preço de um lado, porque ele não define preço do produto dele que vai ser vendido, muitas vezes é um preço definido pelo mercado, mas ele também não define o consumo que ele compra, porque isso vem das grandes multinacionais, por exemplo. Então, só para te dar, né, e dar para o público uma ideia do quão complexo é essa discussão, né, e como que a gente, de fato, precisa continuar estudando. Hoje a gente está com 30 informes e mais de 300 publicações já revisadas no grupo.
Então, é bastante complexo esse assunto. Muito bom, professora Sandra, muito bom. Professor Júlio, trazendo o professor para a nossa conversa aqui, a UEM, como disse a professora Sandra, imediatamente passou a pensar, monitorar, discutir e dar diretrizes para o nosso agronegócio, criando, inclusive, esse grupo de estudos, professor Júlio. Sim, Marcelo, o que aconteceu no agro, né, foi muito parecido com o que aconteceu com a questão do próprio tema saúde, né? Rapidamente nós nos organizamos para poder compreender toda essa loucura que está acontecendo, né? Em 3 ou 4 meses, nossas vidas mudaram profundamente e nós precisamos dar conta de compreender e, ao mesmo tempo, compreender para tomar as decisões. A Maria da Clara aqui, ela pode nos dizer na pele, porque ele está lá à frente, né, representando os nossos produtores e também, né, tomando decisões no campo da produção, no campo da comercialização, e ela pode dizer muito bem o que significa isso, né? Compreender, mas compreender tomando decisão. A mesma coisa do pessoal da linha de frente, lá atendendo os pacientes no hospital. É algo novo, mas ele não pode esperar né, uma ampla discussão do tema, N congressos, para depois tomar uma decisão. Não. A correção, né, das práticas tem que acontecer em tempo real. E assim, a UEM tem procurado trabalhar em todos os domínios, né? Claro, inicialmente foi um arranque na área da saúde, propriamente dito, mas rapidamente nós já assumimos uma posição de também compreender o efeito da pandemia na economia de uma forma geral, nas atividades econômicas de uma forma geral. E hoje, especificamente, né, no agro, até porque nós temos uma história muito recente e também de trabalho com a comunidade, de uma forma de organização territorial, especificamente no agro, que tem nos ajudado também nesse trabalho em que a professora Sandra citou, né? Então, esse é o papel da universidade. O papel da universidade é esse, procurar sistematizar os acontecimentos, sistematizar as informações que vêm sendo geradas, a partir desse feedback também produzir conhecimentos, orientar as pesquisas, orientar a formação de pessoas e, ao mesmo tempo, né, dialogando com o setor produtivo, né, para que isso, e também para aqueles que são tomadores de decisões, para que eles possam, né, de uma forma segura, tomar as melhores decisões. Então, eu acho que a Universidade Estadual de Maringá vem cumprindo esse papel, né, e nós temos avançado, crescido nisso, né, compreendido melhor e dialogado cada vez mais. E é interessante, né, eu queria até depois que as duas colegas emitissem sua opinião, que a gente foca muitas vezes, né, no problema e tudo mais, mas eu vejo que nós estamos tendo um ganho enorme de um aprendizado. Nós estamos inovando em muitas coisas. Nós estamos inovando, por exemplo, na forma de trabalhar coletivamente, né, unindo as pontas, colocando as pessoas em torno de mesas e reuniões muito objetivas e rápidas, reuniões de trabalhos e tendo resultados aplicados e que têm impactado no negócio, nas cadeias produtivas. E aí eu acho que a professora Sandra deixou muito claro, né, em várias dimensões, mesmo no agro. Então, a gente pega, por exemplo, né, desde do produtor, que ele tem o processo de produção, desde pegar um agricultor, né, que prepara, planta, cuida, colhe, comercializa, seja ele um grande produtor que entrega seus produtos lá numa grande cooperativa, por exemplo, ou numa grande empresa, em grandes quantidades, mas também tem o pequeno produtor que trabalha coletivamente, né, associando a sua produção com outro que entrega um outro produto, que muitas vezes essa entrega é diária, às vezes até mais de uma vez por dia, às vezes ele produz, ele entrega, ele comercializa. Então é uma complexidade enorme e a gente tem aprendido muito. A pandemia ela afeta muito essas rotinas. Mas deixa eu passar, né, a palavra para as nossas convidadas, porque elas que têm coisas a nos dizer, a nos contar. Perfeito, professor Júlio. Então, vamos trazer aqui a nossa convidada, a Maria Iraclésia. Iraclésia, eu gostaria de pontuar 2 questões com você. Olhando aqui para a nossa região, por favor. A senhora, gostaria de saber se as cadeias produtivas foram
ou estão sendo afetadas de uma forma diferenciada? E outra questão, esse impacto tem sido diferente nos diversos setores? Como é que a senhora percebe isso? Acho que tem que ligar seu microfone, Heraclésia, por favor. Isso. Isso, obrigada. Tá ótimo. Bom, a gente ouvindo a Sandra, ouvindo o Júlio e acompanhando o nosso dia a dia, realmente a gente lida com um segmento muito amplo, muito forte, e para quem está no campo, numa atividade a céu aberto, né? Então, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Quando chegou a Covid-19, que aquilo veio, que nos atingiu diretamente, eu acho que para nós, a região de Maringá, né, quando nós tivemos o primeiro decreto que fechou a cidade por 30 dias, então eu entendo que aquele foi o momento em que a gente disse, olha, está na nossa porta, alguém chegou e bateu na nossa porta, né? E aí a gente vem com aquela questão dos impactos, né? Ele foi simultâneo para todo mundo. Eu sempre digo que a Covid ela é aquela convidada que a gente não convida, mas ela resolve entrar na nossa casa. E até você entender por que ela veio para sua casa, o que ela pretende, o que você vai fazer, né, você leva aquele tempo. Então, num primeiro momento foi um impacto generalizado, mas depois a gente foi entendendo que os setores eles iriam agir de maneira diferente. Como você já falou, Marcelo, nós tivemos o ápice ali do surgimento para nós aqui, a gente estava finalizando a colheita de uma safra, o Paraná, como sempre, com grande destaque de produção, e o impacto era, bom, o produtor que estava no campo, ele estava finalizando a cooperativa, que é uma coisa muito forte na nossa região, ela estava recebendo esses produtos, ao mesmo tempo ela estava levando para o porto, e o Paraná, por ser um estado com boa... A gente tem uma boa logística de estado para escoamento de produção, a gente não teve, assim, naquele momento, não foi afetado as questões de escoamento de produção, né? No entanto, a gente teve alguns setores que foram muito impactados. E aí, quando a gente diz lá no campo, eu estou dizendo para vocês o seguinte, o que a gente sente muito no nosso dia a dia, na nossa atividade aqui. A gente tem uma característica de produtor numa idade um pouco mais avançada e a gente vem ao longo desse período, e a Sandra, através desse grupo de estudo, ela já fez alguns levantamentos, parte dos nossos produtores, eles estão na fazenda, né? Principalmente aquelas pessoas que são consideradas de risco. Elas ficaram lá, alguns que estão em casa, os filhos que estão cuidando, então, muito embora ele não tenha sido afetado diretamente, principalmente o pessoal de grãos, um pouco de pecuária de maneira direta, mas a própria pandemia, ela veio com muitas incertezas e afetando outros lados, como o emocional, como o medo, né? As pessoas têm medo de ter a doença, as pessoas que são mais vulneráveis, né, por questão de saúde, de idade, ou que tem algum outro problema. Então, a gente tem, sim, de uma maneira geral, ela impactando. Quando a gente vai para setores, o que a gente observou? Né? Vamos lá para flores e plantas ornamentais. Todos nós gostamos, a gente vai muito em eventos, a gente tem um setor muito forte, de atuação muito forte, mas nós tivemos naquele momento um produto que ele não era considerado de primeira necessidade, mas essencial para uma cadeia muito forte, que é o segmento de eventos, principalmente. Então, o que aconteceu? Surgiu a pandemia, tivemos decreto fechando a cidade por 30 dias, aí nós estamos falando aqui da nossa cidade, e todos os eventos, eles foram cancelados, os hotéis foram fechados, bares e restaurantes também, então a gente ficou com os produtores com muita dificuldade, porque eles não tinham para quem entregar. Um outro setor que a gente sentiu muito impacto imediato foi o setor sucro-alcooleiro, porque nós tivemos aí, né, a gente tem a presença de várias usinas na região do estado do Paraná, então a gente teve ali aquela queda do preço do petróleo, então a demanda por petróleo, com as pessoas sendo instigadas a ficar em casa, as pessoas circularam menos, né? Então, a exceção do álcool que precisou ser usado para a questão de saúde, a gente teve o petróleo, né, por conta aí das questões macros também, sendo impactado. E aí a gente vai para leite e derivados, né, que a gente tem uma região muito forte na produção da produção leiteira,
E aí, novamente, o setor que foi o primeiro mais impactado, que foi o segmento de turismo e eventos, onde a gente tem hotéis fechados. Então, o nosso café da manhã com aquele queijo, derivados de leite, né? Naquele primeiro momento, as pessoas foram para o mercado, elas foram comprar comida para estocar. Comprava essa comida e estocado, né? Aqueles primeiros dias que você ia no mercado, aquela coisa estava fervilhando, as pessoas compravam, né? Ela não pensava no próximo, ela comprava porque ela queria assegurar o seu estoque. Né? No momento seguinte, com o fechamento de bares e restaurantes, de hotelaria, mais uma vez, a questão dos eventos sendo cancelado, quer dizer, os derivados também não tinha para quem vender. O que estava acontecendo na ponta? O produtor produzindo e continuando a produzir o seu leite na mesma escala, mas quando vinha para o laticínio, ele já estava abarrotado porque o derivado ele não tinha para quem entregar na mesma quantidade. Então, um setor que a gente também merece aí o destaque. E a questão do setor de hortifruti, né? Que eu acho que esse foi o que a gente viveu muito na pele, né? A gente tem o nosso colega aí, o Josival, que está à frente da regional da Secretaria da Agricultura, e ele constantemente buscava a gente, né, no sentido de como que a gente poderia fazer em relação aos pequenos produtores. Por quê? Porque as feiras foram suspensas, e aí vem aquela questão, vamos vender, né? Mas o pequeno, ele faz a venda direto para as pessoas comprando na feira. Muitos poucos estão organizados com os canais de venda, né? Principalmente para delivery. Então, quem tinha um pouco mais de conhecimento, simplesmente conseguiu encaixar em algum lugar, tinha um relacionamento. Mas aquele período foi um período muito difícil, e aí eu queria destacar para vocês o seguinte, a questão de hortifruti, a gente entende que para um futuro muito próximo, ele será um setor bastante diferenciado. Por quê? Porque o estilo de vida das pessoas, ele vai mudar. Já está mudando, né? Então, assim, as pessoas conseguiram parar, por quê? Porque o hábito de consumo delas mudou por 2 motivos. Se eu tenho muita condição, eu vou produzir a minha comida em casa, porque eu não consigo ir para o restaurante comer. Agora que eles estão começando a voltar de maneira gradual. Mas eu tenho condições de comprar tudo e fazer próximo daquele prato que eu encontro no restaurante, né? Muitas pessoas também se adequaram a esse novo modelo, por quê? Por falta de renda. Então, a gente tem esses 2 perfis, mas, de qualquer maneira, de uma maneira geral, as pessoas estão buscando novos hábitos e a gente entende que o setor de hortifruti será um setor que vai retomar diferenciado e, a longo prazo, os produtores precisam ser assistidos para atender esse novo mercado. E aí, assim, como o nosso tempo é limitado, a gente tem muita coisa que pode agregar, mas entendo que a nossa região é uma região que se adequou de uma maneira mais rápida, né, mais organizada, mas o pequeno produtor, de uma maneira geral, ele foi o mais afetado, porque as grandes empresas, as cooperativas se reorganizaram rapidamente. Todo mundo que trabalha, como falou a Sandra, num porte um pouco maior, ele tem disponibilidade de outras informações e de outros canais. E o pequeno é sempre aquele que precisa de um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de assistência para poder passar pelas adversidades. Perfeito, Iraclésia. Novos hábitos, a palavra. Então, deixa eu perguntar para a professora Sandra o seguinte, já avançando aí num pós-pandemia. O controle sanitário na produção de alimentos já era uma tendência crescente antes mesmo do coronavírus, principalmente no mercado exportador, Sandra. Em um cenário, olha só, de projeção, de pós-pandemia, as exigências dos mercados, tanto interno como externo, pela busca de alimento seguro, serão ainda maiores do que agora, Sandra? Marcelo, eu acredito que elas não só serão maiores, como elas serão também diferentes. Né? A gente vem vivendo aí, talvez há uns 20 anos, mais ou menos, o que a gente chama no agro mundial e nas cadeias globais de crise da credibilidade, né? O que tem impulsionado a necessidade de certificações, mecanismos de rastreabilidade,
que tem em determinados mercados e determinados países levado também a esses consumos de proximidade, canais curtos, né, fornecimentos locais. Por quê? Porque você, ao comprar direto do produtor, você sabe exatamente o que você está comprando, né, e da onde você está comprando. Então, aquelas informações, inclusive relativas à sanidade, elas passam a ser mais seguras, né, quando você compra no canal curto. Entretanto, quando a gente observa o que tem acontecido com a Covid, ela tem, na verdade, intensificado esse movimento, né, pela preocupação, primeiro porque tem pesquisas que mostram, tem estudos que mostram que mais da metade, ou cerca de metade, das doenças contagiosas, infecciosas do mundo, elas vêm da agricultura, elas nasceram de alguma forma na agricultura ou na pecuária, né, como uma série de coisas que a gente vem passando, né, vírus, inclusive, nos últimos anos. Então, isso por si só já leva a uma necessidade de um cuidado maior em termos sanitários. Mas a gente observa também que toda essa demanda por atributos de qualidade ou por informações do produto, porque o aspecto sanitário é um requisito de qualidade dentro das condições mínimas, né, dos requisitos mínimos de qualidade, até por uma questão de saúde pública. Mas existem outros requisitos de qualidade, outros requisitos que, inclusive, envolvem aspectos sociais, ambientais, né, que vão passar a ser intensificados enquanto demanda nesse mercado. Eu não digo somente de uma intensificação, quando a gente fala de exigências de governo, né, para importações em determinados países ou em determinadas regiões, mas de exigências também do consumidor, na linha, inclusive, do que a Maria Heraclésia estava falando, uma mudança na percepção de consumo, uma mudança numa ação de consumo. Isso a gente tem observado mais intensamente nos países mais desenvolvidos, inclusive nos estudos que a gente tem analisado, mas que está chegando no Brasil e que se intensificou, inclusive por conta da pandemia e por essas diferenças nas de comercialização, no fato do consumidor passar a fazer seu próprio alimento, como a Heraclésia colocou, ou no fato de eu precisar encontrar formas alternativas de compra daquele alimento, ou do produtor passar a encontrar novos canais de comercialização e passar a vender por WhatsApp e vender diretamente para o consumidor, né? E aí a gente começa a enxergar toda uma mudança na linha, inclusive, do que o professor Júlio falou, né, tirar as oportunidades de estudo, né, fazer do limão uma limonada, e a gente enxerga o setor, de fato, se movimentando. Né? Essa tendência pela demanda de uma maior segurança do alimento, ela vai se intensificar, mas vai se intensificar também uma maior demanda por esses outros atributos. Em nível de governo, em nível institucional, entre países, por uma demanda maior que se atenda a aspectos sociais e ambientais, mas também em características de mercado, de consumidor, por uma maior conscientização e uma busca por entender melhor e saber melhor qual é o alimento que ele está consumindo. E isso vai envolver uma governança da cadeia muito mais intensa, isso vai envolver o uso de mecanismos e tecnologias de informação e comunicação de uma maneira muito mais intensa, para que esses produtores consigam chegar nesses mercados que são mercados mais exigentes daqui para frente. Muito bom, professora Sandra. 2 momentos importantes aqui para registrar, professor Júlio. A Heraclésia falou do impacto da incerteza presente nos diferentes setores com a chegada de novos hábitos, e a professora Sandra confirmando isso com a nova exigência de nós consumidores que estamos aí, com esse mercado se movimentando nas diversas áreas, se ramificando de uma maneira diferente, professor Júlio. Pois é, eu acho que já dá para perceber, sobretudo aqueles que não são da área, que não trabalham na área da agricultura e da pecuária, como as coisas estão interligadas, né? E são muito dinâmicas. Existe nesse campo, né, de ação
uma evolução muito grande. É um jogo, na realidade, muito duro, em função do comportamento do consumidor, isso é importante dizer, né? Todas as exigências que vêm surgindo ao longo dessas últimas décadas, é uma imposição do consumidor, e isso se torna um desafio enorme, sobretudo para o Brasil, que é um país né, com uma vocação agropecuária total. 25% do nosso PIB ele é diretamente ligado à agricultura, e indiretamente muito mais do que isso. Mas, assim, eu só vou dar um exemplo. Eu me lembro quando nós tivemos o problema da vaca louca, né? Que foi no início dos anos 90. E qual foi a reação de tudo aquilo, né? Como isso impactou, né, no setor pecuário, sobretudo, que se iniciou ligado aos bovinos, mas rapidamente modulou um novo comportamento do consumidor. E quando o consumidor ele passa a ter esse novo comportamento de exigência de maior segurança, não se resume mais àquela carne do bovino, mas ele começa a estabelecer conexões com outras espécies animais, outros produtos de origem animal e também de origem vegetal. E eu queria aproveitar, né, nesse momento, né, e lançar uma questão para as nossas convidadas, de como elas enxergam. Quer dizer, nós estamos entrando numa nova era, de um novo patamar de exigência, sobretudo sanitária, mas não, sobretudo sanitária, mas também sanitária de uma forma totalmente interligada. O que eu quero dizer com isso? Né? Na época do advento da vaca louca, o Brasil ele era visto como algo interessante, né? Porque o consumidor disse assim, olha, eu não quero mais consumir produtos de animal confinado, que recebe ração disso, ração daquilo, quero saber a origem do alimento que ele recebe. E o Brasil era tido como um país em que as produções aconteciam quase de forma natural, né? E isso passou e agora, como é que é a questão da Covid? Como é que é a questão do coronavírus? Quando essa semana, né, nós tivemos notícias aí de produtos brasileiros sendo barrados em função de traços de Covid. Então, é mais um elemento nessa disputa enorme de mercado internacional. Agora, saindo e voltando, né, para o nosso mundo, né, Brasil mesmo, nós temos um outro cenário que vocês já tocaram também, que é aquele produtor que vive do mercado interno, né, daquele produtor que produz e vende o seu produto diretamente para o consumidor. Como é que esse produtor ele vai sofrer também essa consequência da Covid, que é um padrão, de certa forma, global, que vai ser imposto, mas que passa por eles também? Quer dizer, embora ele seja um pequeno produtor, que produz um produto, que entregue para uma padaria, ou sei lá o que for, para um pequeno mercado, mas ele também... É uma pergunta, tá? Eu queria que isso fosse discutido, porque isso tem um impacto muito grande no cotidiano do nosso mundo agrícola. Será que nós também vamos ter uma onda pesada de exigências sanitárias para os nossos pequenos produtores, mesmo eles não fazendo parte do mercado de longo circuito? Muito bom, professor Júnior. Então, vou colocar as nossas convidadas na conversa. Primeiro, para a Iraclésia, essas duas questões, Maria Iraclésia. A presença do Covid nos produtos brasileiros, esse impacto no mercado internacional e também essas exigências sanitárias possíveis também para os pequenos produtores. Como é que a gente vai se virar nisso, Iraclésia? Bom, eu tenho entendimento, quando eu vi o noticiário, né, falando dessa questão do Covid nos produtos brasileiros, né, até ontem conversava com alguns colegas em relação a isso, eu acho assim, a Sandra, que é da área de economia, eu acho que quem entende o mínimo possível de economia, entende o que é proteção de mercado, né? Então, assim, se você para e olha para o Brasil e diz o seguinte, quem pode alimentar o mundo, quem tem terra, água, recursos naturais, tecnologia, genética, conhecimento, ciência, né? Então, o Brasil precisou, a gente viveu uma crise sem precedente, desde 2015, 2016, que a gente vem se arrastando com uma crise econômica, e o agronegócio, ele sempre foi, mas se falava de indústria, se falava de indústria, se falava de indústria. E o agronegócio, ele nunca foi para a pauta como segmento importante para a economia e para o PIB brasileiro. Então, a gente, com o advento do aprofundamento da economia,
a gente passou a ter o olhar diferente e provar isso através da balança comercial. Então, quem está incomodado ou queima a Amazônia, né, ou simplesmente impõe algum tipo de restrição aos produtos brasileiros. Então, eu entendo isso muito mais como economia de mercado, que até então não se prova muito, né, do que efetivamente o Brasil ter algum problema. A gente sabe que as plantas frigoríficas, né, quando no advento ali, logo quando começou a questão do Covid, algumas precisaram fechar, mas muito mais por indústria, muito mais por isolar pessoas, identificar um caso, né? Mas elas continuaram produzindo, fazendo seus abates, levando o produto para fora do Brasil. Quando a gente traz isso para o universo do pequeno produtor, aí precisa da ciência, precisa do apoio das políticas públicas voltada à transferência desses conhecimentos para que o produtor possa se adequar. E aí eu ia falar, acho que na minha próxima pergunta, mas eu acho que aí vem muito mais aquela questão de você cooperar através de políticas públicas, né, das universidades e das entidades que são ligadas a esses produtores, com como é que se diz, com a economia local. Por quê? Porque o pequeno, ele não vai produzir para exportar, a não ser algum caso ou outro. De uma maneira geral, quem vai consumir é a sua região. E aí a gente precisa de políticas que assegurem isso. Então, para poder fazer com que o produtor faça o seu produto de qualidade, que me dê segurança, né? Porque, veja bem, as pessoas querem segurança para garantir a segurança do produto, porque ela quer a sua saúde em dia, e ela tem o lado da finança, que é o que vai definir o que ela compra ou não. Então, a gente tem esses pilares. Então, eu busco o que eu vou comer, entendendo que eu preciso de qualidade de vida, então vou buscar algo de qualidade. Eu preciso ter segurança que a produção e o manuseio disso vai chegar para mim com essa segurança que eu preciso, mas eu vou definir, através da minha capacidade de finanças, daquilo que eu tenho de dinheiro, o produto que eu vou comprar. Então, entendo que o pequeno precisa, sim, de políticas públicas e apoio de quem pode assegurar que o teu produto chegue na nossa mesa com qualidade, com segurança, e eu possa pagar por isso. Muito bom, Iraclésia, obrigado. Marcelo, deixa eu passar para a professora. Pois não, Júlio, pois não. Posso só fazer um comentário, porque da preocupação dessa questão do pequeno produtor e a exigência sanitária, porque isso coloca uma coisa muito objetiva. Nós estamos numa situação em que o indivíduo pode produzir e ele não consegue vender. Então, dependendo do grau de exigência, se ele não atender essa exigência, ele não vende. Então, é uma forma de exclusão, inclusive, né? Então, é uma preocupação muito grande, né, que todos nós aqui temos, aquilo que a Iraclésia acaba nos dizer, nós temos que pensar muito bem nas políticas públicas, porque nós vamos ter que garantir a essas pessoas que elas tenham condições de dar conta da nova exigência que talvez venha sanitária. Se isso não acontecer, ele não consegue comercializar os seus produtos. Desculpe cortar, mas é só para esclarecer. Tranquilo, é o nosso bate-papo aqui, é uma conversa. Deixa eu perguntar para a professora Sandra, então, em cima dessa questão que o senhor colocou, professora Sandra, o seu comentário a respeito da presença da Covid nos produtos brasileiros, no impacto internacional, e é isso que o professor Júlio comentou agora, a questão dessa onda de exigências sanitárias para os nossos pequenos agricultores, como é que eles vão se virar com isso, se isso acontecer de fato? Por favor. Eu concordo com a Iraclésia quando ela fala que existe toda uma luta de mercado e a gente precisa ficar atento a isso mesmo, né? A dinâmica e a movimentação, né, dos produtos agrícolas e pecuários no mundo, ela envolve muito, né, essas questões relativas a protecionismo, né, e obviamente que os mercados, ainda mais numa situação de crise global decorrente da pandemia, eles estão atentos a isso, né? E obviamente que questões desse tipo podem sim, né, estar por trás de determinadas ações ou determinadas notícias. Mas fato é, né, que a pandemia, que é, né, algo global, ela traz uma série de impactos, né, na cadeia, isso não é só para o Brasil. E essas questões sanitárias, elas passam, sim, a ganhar destaque, e o Brasil tem, né, um caminho importante a seguir, na linha, inclusive, do que o professor Júlio falou,
E a gente não está falando somente do mercado exportador, do grande produtor, né, de commodities, né, de exportação. A gente está falando aqui também de uma necessidade de adaptação ou de mudança, ou eu diria que a palavra aqui é resiliência, né, de um conjunto enorme de produtores que são os nossos pequenos agricultores familiares, que é a grande maioria, né, especialmente num estado como o Paraná, né, em que mais de 75%, em determinados setores, 80%, né, dos produtores ou dos estabelecimentos rurais são de pequena produção familiar. E essas adaptações, elas passam, como o professor Júlio coloca, por uma necessidade de política pública. Então, a gente vê, como a Maria Heraclésia colocou, algumas situações os produtores se adaptando, e mesmo os pequenos, né, buscando acessar novas tecnologias, buscando acessar novos canais de comercialização, encontrar caminhos para escoar a produção, e esse caminho passa por uma inclusão tecnológica, inclusive daqueles mais velhos, né, que é uma característica também na nossa agricultura, principalmente em alguns setores, e a gente observa, por um lado, uma resiliência por parte dos produtores, né, que conseguiram entrar, mas, por outro lado, uma necessidade de políticas públicas para que isso seja, de fato, um plano a ser traçado, né, e não uma condição de exclusão, que esses produtores não fiquem condicionados ao livre mercado, né, no sentido de que, olha, quem conseguir se adaptar, se adapte, quem não conseguir está excluído. Isso vai trazer consequências seríssimas para a economia do nosso estado, que está, em grande parte, fundamentada nessas atividades agropecuárias. Então, a necessidade de que esses produtores passem, né, a entender melhor esses mercados, a entender melhor essas tecnologias de acesso a esses mercados, e sejam capacitados, e sejam, né, treinados, ou que essas informações sejam levadas a eles, para que, inclusive, a gente crie condições nesse setor para que ele seja atrativo econômica e socialmente, para que a gente não tenha problemas de sucessão familiar, que é um problema muito importante também na agricultura e na pecuária no nosso país. Então, a gente talvez tenha que olhar essa situação como uma situação, de fato, de resiliência e oportunidade para fazer mudanças que não foram feitas até hoje. Né, tentar tirar dessa situação, com o apoio do Estado, com políticas públicas bem desenhadas, tirar dessa situação, desse limão, tirar uma limonada, né? Muito bom, professora Sandra. Eu tenho aqui o seguinte, meu tempo já estourou, meu diretor já disse aqui, mas não tem problema. Eu vou aproveitar as nossas duas convidadas aqui, vou um pouquinho mais para frente, depois a gente faz reunião lá, até porque o reitor é aquele que manda, então a gente vai continuar só mais um pouquinho, mas eu vou combinar com a Sandra e com a Heraclésia o seguinte, eu tenho duas questões, mas eu preciso de muita objetividade, porque eu quero fazer essas duas questões que eu acho que são muito importantes. Uma, inclusive, das redes sociais. Eu vou começar com a Heraclésia. Olha só, Heraclésia, a Ana Elisa Bressan Schmidt Lorenzani, ela diz o seguinte: muito bom escutar vocês. O novo momento do agronegócio passa por segurança alimentar, pela saúde, pela sustentabilidade. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre mercados de proximidade. E aí eu digo para as pessoas, mercado de proximidade são aqueles polos comerciais que nós temos aqui próximos das nossas residências, dos nossos locais de trabalho, que têm ganhado um pouco mais de força. Heraclésia, o que dá para a gente falar para a Ana Elisa sobre mercados de proximidade? Marcelo, eu entendo, Anelisa, que esse é o canal. Eu acho que quando eu falei lá atrás que cooperar com a economia local, ele é o canal, ele é a forma que você tem de valorizar aquilo que você tem ali do teu lado, as políticas públicas de governo, né, que tem mapeamento de todas as regiões do estado, que tem mapeamento, né, das potencialidades produtivas de cada região, trazer tudo aquilo que é produzido para se consumir, né, e as pessoas comprarem do mercadinho vizinho, como é o programa do governo do estado, aquele comida boa, né, que vem um recurso para o município e você pode estar ali comprando no mercadinho local, na verdade é um voucher. Então, eu entendo que a gente precisa, nesse momento, tirar grandes lições de tudo que a gente está vivendo,
principalmente na questão da cooperação. Então, eu entendo que esses mercados de proximidade, ele faz com que você coopere, você que precisa comprar e você que precisa vender. Então, se vocês se juntam, então a gente está cooperando e contribuindo com isso. A comunicação, ela é importante, as pessoas precisam entender que o que é bom não está em outro país e não está em outro estado, ele está do nosso lado. É uma questão de você identificar. Então, cada um poder dar a sua contribuição, e tem um monte de outras coisas que a gente poderia estar falando, mas entendo que esses pequenos empreendedores que produzem, que têm o produto à disposição, a gente precisa comunicar com o mercado comprador, e aí eu acho que entra as associações, né, o poder público municipal, estadual, e interligar, porque vocês, enquanto ciência, enquanto universidade, conseguem levar, né, para quem produz muita informação. Então, vamos se unir. Eu acho que esse é o momento da gente entender que é localmente que nós vamos nos reerguer para alcançar altos voos, que não é de alta escala. Estamos falando aqui de produtores que produzem bem menos, que está ligado à agricultura familiar, que tem produtos alternativos. Então, para mim, a economia de proximidade, ela é o canal e é o que tem que ser evidenciado agora. Muito bom, Iraclésia. Deixa eu perguntar e ouvir rapidamente a professora Sandra também. Os mercados de proximidade, professora Sandra, o que é que a gente tem para dizer aí para a Annelise? Vou tentar ser sintética, tá? E responder bem rapidamente. Tem mais uma. Com isso, mas vamos lá. Na verdade, a gente tem uma revisão de uma tendência de mercados de alimentos, né? A gente vem passando aí desde a década de 90, início dos anos 2000, por uma tendência de concentração de varejo, né? Então, o varejo alimentício, né? Os grandes supermercados e hipermercados, eles têm sido os grandes agentes de coordenação das cadeias, isso é mundial, né? Com mais intensidade, talvez em alguns países, como Estados Unidos e o Brasil, que copia muito o modelo americano, né? Mas isso é mundial. Walmart, Carrefour, né? Essas grandes redes têm sido aí os agentes ao longo da cadeia de suprimentos, se a gente enxergar assim, os agentes que de fato coordenam e mandam, né? No jogo. E quando a gente passa por uma situação de pandemia, a gente vê, né, um renascer daqueles mercados de proximidade, daqueles mercadinhos locais, pela própria situação, né, que a pandemia colocou para todos nós consumidores. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa também pensar, né, em quais serão os mecanismos e as ações para que se apoie o desenvolvimento desses mercados, na linha, inclusive, do que a Ira colocou, né? É preciso trabalhar, inclusive, o marketing, né, para o desenvolvimento desses mercados, para que a gente consiga ter aí caminhos e canais de comercialização em novas cadeias que, de fato, se concretizem por meio desses mercados, né, que valorizem o local. Ótimo, Sandra. Obrigado. Professor Júlio, 30 segundos para comentar essas duas respostas sobre o mercado de proximidade. Eu perguntaria para o senhor, tem ido no mercadinho aí perto de casa, professor Júlio? Sim, Marcelo. Eu estava pensando o seguinte, né? A questão de gerações. A minha geração, não me lembro quando eu era criança, adolescente e tudo mais, o grande desejo era consumir produtos industrializados, se possível importados, né? Se viesse uma marquinha de fora, a gente valorizava. E eu estou vendo que isso está se revertendo. Há uma confiança maior no produto de circuito curto, né? O produto fresco, né? O produto que sai do produtor, ele já... E você tem acesso a ele quase em tempo real. Então, eu vejo assim que é um produto, né? É um efeito da pandemia, mas que eu acho que é um tipo de comportamento que tende a ficar, né? Em algum grau ele vai... Então, eu acho que sairemos da pandemia, mas sairemos com esse ganho, né? Um ganho de valorização dos pequenos mercados, do circuito curto, do alimento natural, fresco, entregue na residência, que isso também tem acontecido e aumento em grande escala, né? E eu acho que isso é fundamental, sim, para dar vazão ao produto, sobretudo oriundo da pequena agricultura, e não só para aquilo que a gente já produz, mas isso abre uma perspectiva enorme da gente entrar numa outra esfera, que valeria né, a outra live, que é a possibilidade de a gente aumentar a diversidade de oferta de produtos, né? Para que nós, como consumidores, tenhamos acesso a coisas melhores ainda, né? Podemos escolher melhor,
mas esse é um campo que merece uma outra discussão muito interessante. Muito bom, professor. Então, eu tenho ainda mais uma questão. Quero agradecer a todas as pessoas nas redes sociais, porque a gente não consegue responder tudo mesmo. Realmente, o nosso tempo aqui é limitado. Nós vamos fazer lives de 5 horas daqui para frente, tá bom? Porque tem bastante coisa para perguntar. Então, rapidamente, 30 segundos para Iraclésia, 30 segundos para Sandra. Perspectivas e desafios para os nossos pequenos e grandes produtores daqui para frente. Primeiro com a Iraclésia. Por favor, Iraclésia. Bom, perspectiva, eu acho que a grande lição nossa é aprendizado com tudo isso em qualquer tamanho, em qualquer esfera, em qualquer pessoa. Então, a minha perspectiva é de que nós vamos avançar de 5 a 10 anos muito rapidamente, né? Algumas conquistas nós já fizemos, esse forçar a buscar outros canais, outras formas de produzir, de se comunicar, eu acho que ele é um aprendizado não só para a gente que está na área de produção, mas também para os gestores públicos que ficaram na mão com uma batata assando. Então, a gente precisa incentivar as pessoas a empreenderem mais, a cooperarem mais, a gente poder fazer a transferência de conhecimento, as políticas públicas de transferência de renda, né? Em que a gente use mais a academia e a ciência, porque hoje os avanços genéticos eles são imensos, né? Em todas as áreas, tanto vegetal quanto animal. Então, se a gente juntar tudo aquilo que a gente tem de bom, se usar muito bem a questão da tecnologia, se usar muito bem as possibilidades de energia renováveis que a gente tem, se fizer a utilização de solo, água, de todos os recursos naturais de maneira racional, eu acho que nós vamos chegar, daqui a 10 anos, nós vamos olhar para trás e dizer, a pandemia foi uma grande lição para a gente chegar a uma grande potência, porque nós já somos, a gente só precisa se posicionar melhor. Muito bom. Professora Sandra, 30 segundos para projetar as perspectivas e os desafios. Quero ver agora. Eu queria agradecer minha equipe que está me ajudando no projeto, meu Deus. Os meus aluninhos, José Paulo, me perdoe. Vamos lá. Perspectiva. Eu continuo com a palavra resiliência, né? E uma possibilidade da gente desenvolver questões que são latentes no Brasil, mas que agora passam a ser essenciais, tá? Para pequenos ou para grandes produtores. E eu trabalho muito com a ideia da sustentabilidade, né? A gente abre um espaço olhando lá na ponta por essa questão da conscientização do consumidor, discutindo ao mesmo tempo a questão de pressão e proteção de mercados, né? A gente abre um espaço para desenvolver um potencial enorme do Brasil nesse aspecto. E o Brasil não pode, né, e o setor no Paraná não pode deixar passar essa oportunidade da gente trabalhar em cima dessas adversidades para desenvolver o nosso espaço naquilo que a gente é competitivamente muito melhor que os nossos concorrentes no mundo. Então, eu acho, mas tudo isso não depende somente da ação dos nossos agentes que fazem parte da cadeia, mas com apoio de políticas públicas. Muito bom, professora Sandra, obrigado. Eu tenho que me despedir dos nossos convidados de hoje, o assunto realmente renderia muitas conversas. Quero dar um recado para você que é acadêmico da Universidade Estadual de Maringá e está contemplado no projeto institucional de inclusão digital. Os contemplados já podem e devem retirar seus smartphones até o dia 2. Está aparecendo aí na sua tela o endereço para você saber se você foi contemplado, o edital está lá, www.pen.em.br, é o site da Pró-Reitoria de Ensino. Até o dia 2, seu smartphone, a universidade está incluindo você, tá bom? É a inclusão digital. Professora Sandra Mara Schiavi, docente do Programa de Pós-Graduação em Administração e Economia, obrigado por estar conosco, sempre um prazer ouvi-la, obrigado por emprestar seus conhecimentos e até uma próxima. Vai ter outra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Iraclésia, Júlio, muito bom estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada a toda a equipe também. Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá, do Maringá Convention Visitors Bureau. Que bom revê-la, obrigado por emprestar os seus conhecimentos. Finaliza dizendo assim, nós vamos ter Expo Ingá, Iraclésia? Olha, hoje com um decreto de 30 pessoas, a gente não consegue fazer, né? Mas olha, mais uma vez eu queria agradecer o convite, me colocar à disposição. Se tiver alguma pergunta que vocês entendam que é importante responder, pode mandar para a gente.
que a gente está à disposição. Júlio, você é um grande mestre, obrigada, que Deus continue te abençoando, e adorei estar com você também, tá, Sandra? Marcelo, obrigada a todos que assistiram. Muito obrigado. Professor Júlio César Damasceno, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco na nossa live. Já temos encontro marcado na próxima quinta-feira. Tiago Franklin Rodrigues Lucena, Graça Penha Nascimento Rosseto. Vamos falar fake news no cenário da pandemia, professor Júlio. Quinta-feira, então, né, um novo encontro, um outro tema bastante importante, atual. Mas eu queria agradecer imensamente, né, a Sandra, a Iraclésia, duas pessoas que têm a minha maior admiração pela atuação de vocês, né, pelo que vocês representam. E queria encerrar a minha fala, Marcelo, também de uma perspectiva, né, bastante sintética, para o setor agropecuário, mas agrícola de forma geral, o rural, que nós focamos muito na questão do alimento, né? Então, o alimento, na primeira perspectiva, que seja tratado cada vez mais como segurança alimentar e segurança nacional, de tal forma que a gente consiga cada vez mais incluir mais pessoas que se alimentem dignamente. A pandemia nos ensina que não é possível, né? Temos sociedades extremamente desigual, que nós, nesse momento, nós pagamos um preço muito caro. Estamos pagando por essa desigualdade absurda que existe na nossa sociedade. Então, a agricultura, ela tem um papel de inclusão, como segurança alimentar, como segurança no sentido de ampliar a matriz energética, que é um assunto muito importante na questão estratégica para o país. Se nós quisermos, né, um país que se desenvolva, nós precisamos contar com energia disponível, e hoje nós temos uma limitação grande, e a agricultura ou rural, né, ele tem um papel importantíssimo no papel de energias renováveis, na questão do cuidado do ambiente, né? O grande cuidador do meio ambiente é aquele que vive da terra, que é o agricultor. E não só isso, né? São tantos outros produtos que são oriundos da agricultura, e aí uma preocupação, né? Não é só uma perspectiva positiva, não que seja negativa, mas que tem um impacto que nos preocupa e que vai nos exigir uma posição rápida, resposta rápida, eu imagino, né, uma nova onda, um novo patamar de exigências sanitárias, seja porque realmente são necessárias, mas também para entender um objetivo de nos barrar no mercado internacional, e isso tem graves consequências. Então, eu queria encerrar a minha fala com essas duas perspectivas, mas eu sou muito otimista, eu tenho certeza que a agricultura ela vai continuar sendo o grande esteio do nosso país, garantindo controle de inflação, garantindo divisas para o país, mesmo quando nós estamos metidos numa enorme crise. E que a agricultura seja também um local de acolhimento de pessoas, né? O Brasil vive numa crise de desemprego enorme, e eu acho que é uma oportunidade para a agricultura de colocar essas pessoas no seu seio, né? E levar essas pessoas para que eles nos aportem os seus conhecimentos, novas tecnologias, e que a agricultura ela passa também por uma dificuldade muito grande de falta de pessoas qualificadas e pessoas que desejam viver da atividade agrícola. Prazer enorme, né, meus colegas, de estar com vocês. Marcelo, parabéns. Chicão, Gisele, toda a equipe, Elias. E até quinta-feira, vocês que nos acompanharam, né? Muito bom estarmos na presença de vocês, e convido a todos para que nos acompanhem na quinta que vem. O professor Júlio. Fake news. Inclusive, professor Júlio, eu estou recebendo a confirmação que, além do professor Tiago Franklin e da professora Graça Penha Nascimento, que são do curso de Comunicação e Multimeios, o lado do direito, da lei, da fake news, com o professor Alaércio Cardoso, do Ótimo. Departamento de Direito, também confirmou que estará conosco, professor Júlio. É um trio da pesada. Muito obrigado, grande abraço. Desde o início da pandemia, a Universidade Estadual de Maringá tem desenvolvido estudos que tratam dos impactos da Covid-19.
incentivando seus pesquisadores com formação de diversos grupos de trabalho que tratam de temas específicos para a implementação de ações de enfrentamento da doença. Para o setor do agronegócio e das cadeias produtivas, o estudo procura dar a dimensão econômica da crise e focar estratégias para a superação dos entraves. Tais estudos têm gerado informações importantes que são disponibilizadas para gestores, entidades do setor, produtores rurais, empregadores e também empregados, contribuindo assim para o enfrentamento da pandemia. É uma demonstração da importância estratégica das universidades que produzem ciência e pesquisa como caminhos para o enfrentamento de uma crise de múltiplas faces. O que só é possível pela capacidade já instalada e, sobretudo, pelo investimento na formação de cientistas brasileiros, ação que leva, com certeza, muitas décadas. Tenha certeza, a Universidade Estadual de Maringá continua fazendo a sua parte e ajuda Maringá e região a enfrentar a crise. E como eu disse, agradeço as participações nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também pela Rádio EM-FM, que vai agora tocar o No Contexto do Samba. Na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, Tiago Franklin Rodrigues Lucena, Graça Penha Nascimento Rosseto, do curso de Comunicação e Multimeios, e o professor Alaércio Cardoso, do Departamento de Direito. Nós vamos conversar sobre fake news no cenário da pandemia. Muito obrigado, um agradecimento especial a toda a nossa equipe, ao Elias Gomes de Paula, que é assessor de Comunicação Social, Gisele Moraes, assessora de Cerimonial e Protocolo, o André Scarati, que é assessor do Gabinete da Reitoria, o Francisco Alencar, coordenador da nossa CPR e que reorganizou, reprojetou o nosso novo estúdio, professor Fabiano Burgos e a jornalista Tereza Parisotto pelo nosso roteiro, a Lúcia Bianchi Costa na secretaria da ASC, o professor Robson Leite do MUD, na televisão tem a Nath Chiarati, aqui na rádio comigo tem o Everton Vieira e Débora Brunes nas redes sociais. Tenha uma ótima noite, muito obrigado por nos acompanhar, mantenha o isolamento e se você for sair de casa, use a sua máscara sempre. Um grande abraço, cuide-se bem. Universidade Estadual de Maringá, há 50 anos ensinando o Paraná a crescer.